Bom, pessoal, quem está falando aqui é o Rafael. Eu vou gravar mais esse vídeo hoje aí e ainda falando de fatores de ranqueamento, né? Então, mais um dos vídeos aí da série de fatores de ranqueamento. E hoje eu vou falar de um assunto que tem sido discussão, uma boa discussão aí nos fóruns e nos grupos, né, do Face sobre SEO, e que gera bastante polêmica, bastante dúvida, né, sobre o que é ou não é fator de ranqueamento realmente. E para começar, eu queria falar um pouco sobre justamente essa questão da discussão. Eu vou dar minha opinião sobre isso, e eu acho que essa discussão que acontece, às vezes é lógico que alguém se excede, alguém fala alguma coisa que não está muito de acordo ali com a discussão, mas no normal essas discussões são boas, né? É importante a gente ter esse tipo de discussão, porque é assim que a gente vai evoluir, né? O mercado é muito evoluído nos Estados Unidos, ou talvez em outros lugares, porque o pessoal discute muito, o pessoal estuda muito. Então o pessoal questiona muito como o Google faz as coisas, e aí por causa disso acaba fazendo testes, experimentos, e aí assim você vai conseguindo ter um conhecimento mais apurado, mais avançado dos fatores de ranqueamento para você usar as suas estratégias nos seus projetos. Então eu sempre digo, estudar fator de ranqueamento é bom, por quê? Porque faz com que você não perca tempo com coisas que não vão te trazer resultado em ranking, que é pelo menos o que eu sempre estou focando aí para os meus clientes, é resultado. Então por isso é bom a gente entender, estudar, para poder alinhar nossas estratégias de acordo com aquilo que funciona ou com o que deixa de funcionar. Então eu acho muito saudável essas discussões, elas são boas e vão ajudar o nosso mercado a melhorar. Então é bacana a gente ter. A gente normalmente no passado não tinha muito essas discussões, né? Então a gente tinha alguns gurus, eles vinham, falavam o que era, o que deixava de ser, e acabou, o pessoal não discutia muito. Então hoje a gente está começando a evoluir, né? Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre as diferenças que eu acredito do mercado americano e brasileiro, tá aí no meu canal, e depois se vocês quiserem ler ou assistir o vídeo, quer dizer, eu falo um pouco sobre isso, mas eu só queria dizer que eu acho bacana a gente ter esse tipo de discussão e esse tipo de questionamento. A gente vai evoluir muito se isso continuar. E também é bom entender que a gente pode começar, né? Eu tenho começado já a fazer alguns estudos, ainda não estão no ponto de eu poder divulgar, mas é legal a gente começar a fazer estudos para o Google em língua portuguesa, porque a maioria dos estudos e testes que a gente tem são de fora do Brasil. Então até se alguém tiver algum estudo realmente consistente, que quiser divulgar, pode falar comigo, eu divulgo no meu blog. Mas se tiver números consistentes, um bom report, uma boa documentação desse estudo, a gente pode divulgar. É uma coisa que a gente está criando aqui agora, então isso é bacana. E a gente vai falar sobre, hoje, 2 fatores de ranqueamento que geram polêmica, né? Um deles é o CTR e o outro é a User Experience, né? Que é a experiência do usuário. Então, vamos começar pelo CTR. Então, o que seria isso, o CTR? Né? Então, seria o Google usar como fator de ranqueamento a taxa de cliques versus a taxa de impressão que você tem. Então, se você é exibido 100 vezes quando busca um determinado tema, se você é clicado 10 vezes, entra no teu site em 10 vezes dessas 100 vezes que buscaram, vamos dizer que você tem uma taxa de CTR de 10%. Então, esse seria o CTR. Então, se das 100 vezes que buscaram, clicaram 5 vezes no seu resultado, você tem 5% de taxa de CTR. Então, o que a gente estuda, e é a minha opinião pessoal, de que quanto maior o seu CTR, mais o Google vai usar isso como um dos fatores que vai fazer com que você ranqueie. Entendeu? Então, esse é um dos fatores. Então, vamos lá para o que a gente tem aí de declaração do Google, do que a gente tem aí de fatos, né? Então, uma coisa importante saber é o seguinte: o Google, a gente vive de migalhas dos representantes, né, dos porta-vozes do Google. Então, John Miller e o Gary Illyes, né, eu acredito que é assim que fala o nome dele, Gary Illyes, que é bem complicado de pronunciar, são quem hoje estão dando aí os sinais, né, oficiais do Google. Uma outra coisa importante de falar é o seguinte: tem muitas pessoas que não acreditam no que eles falam. Estou dizendo que você tem que acreditar no que eles falam, mas eles hoje é que estão dizendo o que é o que não é. Então,
eles dão alguns sinais, né? Eles vão dando as suas migalhinhas ali, eles se pronunciam muito né, por tweet, eles respondem tweets de algumas pessoas, então isso pode dar alguns sinais pra gente. Então não existe, até onde eu sei, se alguém souber pode citar aí, nenhuma declaração oficial do Google com relação a dizer se CTR é ou não um fator de ranqueamento. O que existem é alguns estudos que mostram fortemente de que isso é uma correlação, tem uma correlação forte, né? Um deles é o estudo da Searchmetrics, que tem como, no de 2015, já como top fator de ranqueamento, o CTR. Então, dentro dos estudos que eles levantaram, isso foi apontado como um fator extremamente forte de ranqueamento, o CTR. A gente tem mais conhecidos 2 testes que foram feitos nos Estados Unidos a respeito disso. Um deles e só falando um pouquinho sobre a questão do CTR, recentemente alguém do Google falou sobre CTR para local search, que realmente o CTR ele impactava o local search, mas isso a gente vai deixar para falar num outro momento, tá? Então, por enquanto, com relação às buscas normais, a gente não tem nenhuma declaração oficial sobre isso ainda. Então vamos lá, dos testes. Em maio de 2014, o Randy Fisk da Moz, ele fez um teste, porque já vinha se falando sobre isso, e ele fez um teste. Como é que ele fez esse teste? Ele fez esse teste em maio de 2014. O que ele fez? Ele pegou, tweetou, pedindo para as pessoas buscarem um termo específico e pedindo para as pessoas clicarem num resultado específico. Ele calcula que mais ou menos por volta de umas 200 pessoas viram o tweet e participaram, porque naquele momento eles tiveram mais ou menos 200 visitas orgânicas naquele artigo, naquele termo específico que eles queriam ranquear. Então, mais ou menos 200 pessoas participaram do experimento. O que aconteceu foi foi impressionante. Eles estavam em 7º, em questão de 3 a 4 horas, se eu não me engano agora, eles pularam para primeiro. Foi assim, um jato, de 7º para primeiro em algumas horas. Então, quais são alguns fatores que eles discutem sobre esse teste? Um deles é o quê? É o CTR ter tido um boost, né, muito grande ao mesmo tempo. Porque muitas dessas buscas aconteceram ali no momento que ele tweetou, ou nos minutos seguintes. Então foi um boost muito grande ao mesmo tempo, não foi uma coisa que foi, com o passar do tempo, não foi diluído, foi de uma vez. E também aconteceu de várias partes do mundo diferentes. Então isso pode ter sido um sinal para o Google de que aquilo estava acontecendo alguma coisa importante, que aquele resultado era importante, então o Google pegou e jogou ele mais para cima. Então, a base dessa ideia do CTR ser um fator de ranqueamento é justamente pelo sinal de que a pessoa diz, olha, mesmo esse resultado estando mais para baixo, eu prefiro entrar nele. Então o Google vai facilitar para você, vai colocar ele mais para cima. Então esse teste da Moz deu bem certo, ele pulou de 7º para primeiro em poucas horas, com esse boost aí de 200 e poucas pessoas que participaram do teste no mundo inteiro. Outro teste que aconteceu mais recente, em março de 2015, mais recentemente, foi um teste que foi noticiado pelo pessoal da Searchmetrics, da Search Engine Land, onde uma pessoa fez o teste, só que ela usou uma outra metodologia. Ela usou a metodologia através de bot, né? Então ela fez realmente de forma artificial. Por um mês ele gerou, não lembro agora o número certo, tipo 20 mil visitas, simulando uma busca. Então ele fazia a busca, encontrava o conteúdo, clicava no conteúdo, navegava no site durante um tempo e depois saía. Então o bot fazia isso automaticamente. Ele fez isso por um mês e ele não teve nenhum resultado. Para falar a verdade, até no final parece que deu uma piorada no resultado do cara. Então esse estudo mais recente que esses caras fizeram disse que não funciona. Isso está lá, depois eu vou colocar o link disso em algum lugar, ou aqui no vídeo ou no meu blog, onde eles estão afirmando que o teste que eles fizeram disse que o CTR não influenciou em nada o posicionamento deles. Então, alguns fatores estão aí. O uso de bot é bem importante entender que algumas pessoas dizem, né, existe uma forte tendência do pessoal a dizer que o Google tem grande habilidade em entender a diferença entre visitas que são feitas por bot e visitas naturais. Mesmo porque ele já tem muita habilidade em fazer isso
para a questão de evitar os cliques artificiais em AdSense, esse tipo de coisa. Então o pessoal diz que eles usam essa tecnologia para poder, ele poderia usar essa tecnologia para poder identificar quando estão tentando simular esse tipo de coisa, principalmente simular CTR. Então lá foi totalmente automatizado, aconteceu só de uma região e foi diluído, não foi tudo de uma vez como no estudo da Moss. Então esses fatores podem ter feito com que não funcionasse o estudo deles, então não deu certo. O que a gente tem no Brasil de estudo? A gente tem, que eu poderia citar aqui, que eu conheço, são 2 estudos. Um que, não vou chamar de estudo, mas um case, que foi o do Gugabyte. Para quem é um pouco mais antigo, vai lembrar que a Mestre SEO fazia o desafio da Mestre, que era um desafio de ranqueamento, né? Aquela mesma coisa, olha, e pegava uma palavra que não existia e a pessoa tinha que posicionar para aquela palavra até o dia tal, quem tivesse em primeiro ganhava. Se eu não me engano, de 2013 ou 2012, quem ganhou foi o Gugabyte, e ele apresentou também, se eu não me engano, acho que foi no Search Master de 2013, no Search Masters Brasil, ele palestrou e mostrou o case. Então ele fez o teste tanto com o site dele do desafio, quanto um outro site, onde ele simulava manualmente a visita. Então ele falou que ele ia no Wi-Fi do McDonald's, ele pedia para o Wi-Fi do vizinho, e ele foi fazendo busca e clique, e ele ganhou o desafio único e exclusivamente fazendo isso. E ele mostrou um outro site onde ele tirou um resultado, estava lá na 30ª página, e trouxe ele para a primeira página só fazendo isso. Então esse teste deu certo do Google e funcionou. Eu também vou colocar o meu teste que eu fiz no desafio da Arquentópolis. Então eu estava em 6º, acho que poucos dias antes do final, ou talvez um dia antes do final, e eu ainda não estava tão bem posicionado. E o que eu fiz no final foram 2 ações. Uma delas eu já descartei, que foi uma ação que eu já fiz em outros e não deu certo, que eu fiz um backlink do Google Groups para o meu site. Então eu sei que funcionou, eu não sei se foi isso que funcionou, porque eu já fiz isso em outros casos e não funcionou, mas o que eu fiz muito no final do desafio foi o quê? Eu simulei as CTR usando uma estratégia com o 3G do celular. Então o 4G do celular, que eu fazia? Eu colocava modo avião no meu celular, tirava do modo avião, ele trocava o IP, eu descobri que ele trocava o IP. Aí eu fazia a busca no celular e clicava, e fui fazendo isso por várias horas, entendeu? Então eu gerei um CTR absurdo, que foi perceptível lá no Search Console, e eu pulei realmente para a primeira posição, travei ali em primeiro durante aquele tempo. Então de 3 testes que eu poderia citar para vocês, apenas um não deu certo, os outros 3 deram. Então eu tenho outras experiências também que eu já fiz em sites de clientes, onde eu percebi que o CTR teve uma efetividade muito boa. Entendeu? Então, na minha opinião, o CTR é um fator de ranqueamento, sim, entendeu? E de uma grande parte dos especialistas também é. Agora vamos falar de User Experience. Então, User Experience talvez seja o tópico mais polêmico aqui. E não é só polêmico para a gente aqui, mas também fora. Porque existem muitas dúvidas com relação a como o Google vai fazer para medir a User Experience. Vamos lá, o que a gente tem de concreto hoje? Durante, se não me engano, o SMX na Austrália, do ano passado, se não me engano, o Gary Illes, ele respondeu um tweet de uma pessoa que perguntou exatamente isso: se UX era fator de ranqueamento. A resposta dele foi a seguinte: que para o algoritmo mobile, um exemplo, para o algoritmo que agora funciona para o mobile, ele é fator de ranqueamento, porque esse algoritmo, segundo ele, a base dele é a experiência do usuário. Mas para as buscas desktop, não. A User Experience não é fator de ranqueamento. Depois eu vou colocar também aí um link desse tweet dele para vocês verem. Mas vamos lá, vamos separar agora aqui o que ele disse. User Experience, a pergunta foi essa, ela não detalhou quais seriam os sinais de User Experience. E aí eu vou dividir isso em 2 coisas. A User Experience em 2 fatores. Fatores que são perceptíveis pelo crawler e fatores que não são perceptíveis pelo crawler. Um exemplo, o que é um fator de UX perceptível para o crawler?
a proximidade, aqueles fatores que geralmente até aquele Google Speed Test, Speed Test não, aquele Mobile Test, já dá pra gente, olha, quando as letras são muito perto, quando o menu não está adequado, são coisas que o crawler consegue já identificar e dizer se a experiência do usuário vai ser boa ou não. Então não foi a experiência do usuário trafegando no site que mostrou isso para o Google, foi o próprio crawler que mostrou. Por exemplo, o crawler mostrou que as letras estão muito próximas uma da outra, que não dá para ler, então automaticamente o Google já sabe que a experiência do usuário vai ser ruim. Mas e aquelas que são relacionadas a comportamento, né? Quanto tempo a pessoa passa no site, quanto tempo a pessoa demora para voltar. Então, assim, existe muita polêmica em volta disso. Desses fatores de user experience baseados em comportamento do usuário. Então, vamos lá. O que o pessoal tem hoje estudado muito? Existe uma coisa que o pessoal chama lá fora de long click e short click. O que seria isso? O clique longo e o clique curto. O clique longo seria a pessoa fez a busca, clicou na SERP, entrou no site, ficou por longo tempo dentro do site e depois retornou para a SERP, ou às vezes nem retornou. Ou aquela pessoa que fez essa mesma ação, fez a busca, clicou no resultado, entrou no site e em pouquíssimo tempo retornou para a SERP. Essa seria um short click. Então, existe uma leva, vamos dizer assim, de profissionais que dizem que o Google avalia o short click e o long click. Aí vai vir a pergunta de como ele faz isso. Então também existe, de forma não confirmada até onde eu sei, a ideia de que o Google vem fazendo isso através do Chrome e através do Android. Por que isso se tornou uma tendência um pouco mais forte? Porque quando o Gary disse que esses fatores de UX eles eram importantes, principalmente para a questão mobile, a gente pode entender que hoje, pela quantidade, a porcentagem de usuários que tem de Android no mundo, dá para ter uma amostragem muito boa de comportamento do usuário através do Android. Então, pode ser que o Google esteja medindo isso, medindo o comportamento do usuário através do Android e do Chrome. Mais uma vez, o Google já deixou claro várias vezes que não usa o Analytics para isso, entendeu? Eu também acredito que isso não faria muito sentido. Se você quiser acreditar, acredite, se não, não acredita. Mas eles oficialmente dizem que não usam. Então, esses são as polêmicas, vamos dizer, com relação a isso. O que mais gera polêmica? Já existiu muita discussão lá fora sobre o fato da pessoa dizer que se o short click ele é um fator ruim de experiência do usuário, facilmente nós poderíamos atacar um site concorrente com short clicks. Então a gente poderia configurar um bot que faria de novo aquela questão da busca toda, mas entraria e retornaria de volta para a SERP. Então a gente atacaria um site com short clicks e derrubaria ele da SERP. Até onde eu sei, não existe nenhum estudo conhecido de um teste ou um estudo que foi conduzido para ver qual é o impacto nos rankings da user experience, dizendo do comportamento do usuário, entendeu? Então eu não conheço nenhum estudo lá fora e nem aqui no Brasil sério, né, que foi conduzido para mostrar que isso afetava diretamente. A gente tende a acreditar que sim, que o Google vai utilizar isso porque isso seria um fator muito forte. Mas existe muita discussão sobre isso, que nem o exemplo, existe uma discussão muito grande sobre os comparadores de preço, porque o comparador de preço, a pessoa vai, compara de forma relativamente rápida e já dá um clique e sai. Então o comparador de preço pode estar fazendo bem o trabalho dele, mas recebendo um short click, que a pessoa já vai embora para o site da loja que comparou o preço, esse tipo de coisa. Então existe muita discussão, muita polêmica em volta disso, mas o bom é a gente ir discutindo, falando, que aí uma hora a gente vai chegar num acordo sobre isso, ou talvez o Google se pronuncie, tá bom? Então hoje era o que eu tinha para falar sobre essas questões relacionadas a esses dois fatores de ranqueamento, que é o CTR e a User Experience. Então depois vocês comentem e a gente pode continuar estudando sobre isso, tá bom? Então eu queria agradecer aos feedbacks que eu tenho recebido do pessoal nos vídeos, eu fico bem animado para continuar e estou aberto aí, não sou senhor da razão, estou aberto aí para qualquer discussão a respeito disso, tá joia? Então obrigado, gente, e boa noite.